Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor, todo dia, toda hora, todo horário, 19 horas e 25 minutos, para juntos proclamarmos o nome santo do Senhor, aprofundando a nossa fé católica apostólica romana. Agora, dando continuidade à nossa catequese sobre o sacramento do matrimônio. Continuamos a nossa catequese sobre os textos do Novo Testamento sobre o matrimônio. Já tratamos de alguns textos no Evangelho segundo João, do Evangelho segundo Mateus, do Evangelho segundo Marcos. Agora, o que Jesus diz sobre o matrimônio no Evangelho segundo Lucas. Um único versículo. Lucas capítulo 16, versículo 18. Todo o que abandonar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E quem se casar com a mulher rejeitada, comete adultério também. O texto é lapidar e em São Lucas não admite exceção. Mas no texto de São Mateus admite exceção. Só São Mateus, já vimos isso em um programa anterior, só na versão de São Mateus existe uma cláusula que Jesus coloca. Exceto em caso de matrimônio falso. Ou seja, se um homem rejeita a sua mulher, sendo esse matrimônio falso, os dois casaram, mas foi um matrimônio falso. Nesse caso, ele não comete adultério. A questão é, como saber se o matrimônio foi falso ou não, segundo as palavras de Jesus na versão de São Mateus, capítulo 19. É a igreja quem vai julgar se aquele matrimônio foi porneia ou não, foi falso ou não. Trataremos em muitos outros programas da questão da nulidade matrimonial. Quem tem uma consciência subjetiva, eu tenho certeza absoluta, eu tenho provas, eu estou convencido ou convencida de que o meu matrimônio com fulano ou de que o meu matrimônio com fulana não foi verdadeiro. Reúna as provas, apresente à igreja tais provas e peça para a igreja declarar aquilo que Jesus falou com todas as letras em Mateus capítulo 19, matrimônio falso. Essa expressão matrimônio falso, tecnicamente, em linguagem canônica, se chama declaração de nulidade. A igreja não anula casamento. Ela não tem poder para fazê-lo. Isso seria divórcio. Jesus foi claro que Deus uniu, o homem não separe. Mas a igreja tem autoridade para declarar que aquele matrimônio foi falso. Que aquele matrimônio nunca existiu. Que aquele matrimônio, no dia em que foi celebrado, lá no altar, na verdade, foi um porneia, foi um matrimônio falso. E os motivos que levam a igreja a declarar a nulidade do matrimônio, nós vamos vê-los e já falamos em programas anteriores, e são de três naturezas, são de três âmbitos. Seja por vício de forma canônica, não foi celebrado segundo as devidas formalidades, seja porque afetado por um vício de consentimento, a capacidade do homem de entender e de querer, quando ele manifestou perante a pessoa, o seu cônjuge ou a sua cônjuge, o propósito de se doar, de se entregar para constituir uma vida a dois, uma comunhão de vida toda por si ordenada, por sua índole própria, a geração e a educação da prole, foi um consenso viciado, seja da parte dele, seja da parte dela, seja da parte de ambos, ou porque afetado por um impedimento dirimente, essa linguagem toda vamos retomar em programas anteriores. De qualquer maneira, a frase lapidar de Jesus no texto que acabamos de ouvir precisa ser lida à luz do texto, as mesmas palavras de Jesus no Evangelho segundo Mateus, onde ele fala desta expressão misteriosa e muito importante para a igreja, exceto em caso de matrimônio falso.